Alguns desses temas serão, sem nenhum prejuízo, tratados quando da tramitação do projeto na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Lá, seu ilustre relator, o senador Jorge Viana, conforme já tem se pronunciado repetidas vezes, empenhar-se-á na busca do consenso sobre as matérias cuja convergência ainda não foi possível obter. Salvo melhor juízo, este é o parecer, senhor presidente. Ao cumprimentar o senador Luiz Henrique, mais uma vez, pela forma eficiente e pela boa técnica legislativa apresentada em seu relatório, passaremos agora à discussão e ao debate do relatório e à apresentação dos destaques. Chamo a atenção dos senhores senadores e senhoras senadoras de que obedeceremos à ordem de chegada dos senhores senadores e senadoras a esta comissão para a sua inscrição. E, ao mesmo tempo, receberemos os pedidos de destaques na mesa, para podermos, quando da votação do relatório, destacar as matérias. Eu passo a palavra à senadora Ana Amélia, como a primeira senadora inscrita. Com a palavra a senadora Ana Amélia. Presidente Eduardo Braga, presidente Assir Gurgás, caro relator... Senadora Ana Amélia, me perdoe. Eu queria som, por favor. Eu pediria aos senhores e senhoras presentes a essa audiência pública, eu entendo o entusiasmo do tema, mas eu gostaria de solicitar mais uma vez ordem no plenário para que nós possamos ouvir a contribuição das senhoras e dos senhores senadores no importante debate sobre o Código Florestal. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Caro presidente Eduardo Braga, agradeço-lhe essa atenção, a cumprimentar o nosso relator Luiz Henrique, que nesta comissão, nestas comissões, Agricultura e Reforma Agrária e, Ciência, e também Ciência e Tecnologia, está apresentando um resultado de um entendimento possível de uma matéria tão complexa quanto essa. Não é fácil o trabalho da compatibilização de tantos interesses em jogo. Percebi aqui uma grande preocupação e uma grande presença do governo em relação a um tema que poderia ser de competência agora do Congresso Nacional. Mas entendo também que o cuidado... Falando a senadora Ana Amélia, a gente já viu o tom, só para pegar o tom, né? O tom dela é de explicitar esse acordo, dizendo que é um acordo possível e tal. Só uma curiosidade, atrás da senadora Ana Amélia ali, abaixado é o Raul, que a gente sempre fala com ele aqui por telefone, ele entra ao vivo também e tal. Está ali o Raul conversando com o senador que está atrás da senadora Ana Amélia. Depois a gente vê quem é o senador. Mas a senadora Ana Amélia está dando o tom do que devem ser as intervenções de toda a bancada ruralista, né? O tal do acordo possível, Eles vão se esse é o tom do acordão. Vamos ver se vão ter destaques. Na colocação da votação do texto, separaremos aqueles que tenham sido destacados, para que, a seguir, possamos votar, então, os destaques em separado. Tá, então, eu queria, como agora é apenas um debate em torno do tema, queria fazer essa observação, presidente, sendo sucinta exatamente para permitir que a gente possa, com rapidez, fazer a apreciação do relatório e também a votação, não só do texto que apresentou agora o senador Luiz Henrique, com tanta competência, dedicação e habilidade, também a apresentação das emendas em separado. Eu sou autora de uma delas. Então, agradeço e esta é a minha manifestação inicial a respeito deste tema tão complexo. Agradeço a Vossa Excelência
E apenas para ficar claro mais uma vez ao plenário, nós receberemos à mesa os requerimentos de pedido de destaque. Após a discussão e o debate dos senadores, colocaremos em votação os requerimentos dos destaques. Aqueles que forem aprovados serão destacados do texto, ressalvados, obviamente, para que possamos votar o texto do relatório e, a seguir, então, votarmos os destaques aprovados por esta comissão. Com a palavra, o senador Blairo Maggi. Cumprimento o presidente da CCT, senador Eduardo Braga, senadora Sigurd Gass, presidente da Comissão de Reforma Agrária, Agricultura, e o nosso relator, o senador Luiz Henrique, que está relatando esse projeto do Código Florestal. Também cumprimento todos os senadores aqui presentes, senadoras. Eu gostaria, senador Eduardo Braga, de fazer uma pequena apresentação, não exatamente sobre o que nós estamos aqui, tópico por tópico, discutindo, mas na semana passada eu falei na Comissão de Agricultura, aliás, a semana retrasada, de que eu iria fazer uma visita ao Parque Nacional do Iguaçu, lá em São Miguel do Iguaçu e Foz, para trazer uma contribuição a esta comissão sobre a questão da regeneração espontânea que nós temos observado ao longo dos anos. Da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que analisa o relatório do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, ao Código Florestal. Mário Mantovani, que está aqui conosco, acompanhou o início da sessão e pode comentar um pouco o que esse primeiro momento e a leitura do relatório trouxe de novidade. Bom dia a todos. É mais um sofrimento, porque você ouvir isso aqui, da forma que a gente ouve, parece que não foi nada que tinha sido combinado, colocado, só para que vocês possam ter uma ideia. O documento que foi entregue hoje de manhã para os senadores e para quem estava no plenário foi uma coisa mais ou menos desse tamanho, deve ter aqui umas 100 e tantas páginas. Esse aqui é um relatório completo das comissões, com as proposições, as emendas dos senadores. O resumo da ópera é mais ou menos isso, que é o parecer que vai ser entregue. Agora, todo mundo recebeu agora. Até difícil para a gente que está aqui acompanhando fazer uma notícia para vocês. Então, nós já vamos naqueles pontos. Artigo 3, artigo 8, vamos vendo aquelas maldades que a gente chama, as pegadinhas que foram colocadas e que vêm da Câmara. E o mais difícil é ouvir assim, nós não podemos fazer alterações que impliquem depois isso ser rejeitado na Câmara. Ora, o papel de cada um, eu vi até a Adriana falando, né? O Senado tinha que fazer exatamente isso, não é para condescender com o erro que vem de lá. Mas eu acho que a gente vai estar fazendo isso, mostrando para vocês cada um desses pontos. Vamos estar chamando agora as pessoas que estão aqui, que estão atentos, que fazem esse acompanhamento com a comissão de conteúdo, com o pessoal de mobilização, cada um dando um aspecto disso. E, mais uma vez, chamar a atenção, nós temos que fazer esse processo andar muito rapidamente da pressão, porque agora, o que passar aqui dessa leitura hoje, vai ficar exatamente para o senador Jorge Viana. Ele vai pegar o que não entrou aqui, o que foi rejeitado, das mais de 90 contribuições, e vai trazer para a sua comissão, a Comissão de Meio Ambiente. Nós amanhã vamos ter algumas audiências aqui, já de alguns cientistas. No dia 10, a reunião da Comissão de Meio Ambiente vai estar ouvindo os comitês de bacias que, por exemplo, não admitem consolidação de uso das APPs, que, de novo, o senador Luiz Henrique coloca no seu trabalho. Ele manteve, por exemplo, os 30 metros de rio de até 10 metros de largura, mas ele põe que a restauração é só 15 metros, eles não perderam essa mania de querer reduzir para 15 metros. Ele coloca novamente a questão da consolidação. O papel dos comitês de bacias vai ser fazer com que não exista isso. Aliás, em Santa Catarina, amanhã vai ser lançado o Comitê em Defesa das Florestas do Estado de Santa Catarina, num evento de recursos hídricos, chamando atenção para esse tema da ocupação das APPs e da consolidação nas APPs das ocupações. Então, esse tipo de coisa nós temos que ter muita atenção. Vamos ter vários eventos, em Brasília também, promovido pelo senador Hollenberg, um evento que eu já estou vendo aqui, água e
transdisciplinariedade, esse tema volta. Eu acho que o pessoal de água hoje tem um papel muito importante. Mas o resumo da ópera é o seguinte: agora a bomba está no colo do senador, né, do Acre, né, Jorge Viana, que tem a relatoria da Comissão de Meio Ambiente, que o senador Hollenberg é o presidente. Aí que está a nossa pressão, é o nosso esforço final. Por isso escolhemos o dia 22, quando vai ser votado, para ser o grande dia de mobilização em Brasília. Adriana, vai lá. Pois é, esse discurso que o senador Luiz Henrique adotou na apresentação do relatório, em que ele diz que algumas emendas não foram acatadas para evitar crises e problemas com a Câmara, para que a Câmara não vete, inclusive também com o governo, é como se ele sinalizasse que não está radicalizando o relatório para nenhum dos lados, mas cria um constrangimento político para a Comissão de Meio Ambiente, que é efetivamente a comissão de mérito do Código Florestal. Portanto, é claro que a Comissão de Meio Ambiente tem que sim alterar o código, trazer elementos novos e fazer os ajustes necessários. E esse discurso de que não é possível fazer essas mudanças sob pena de não ser aprovado pelos senadores ou de não ser não serem aprovados pela Câmara dos Deputados é um discurso paralisante que não condiz com o papel revisor do Senado Federal nesse caso. Eu estava comentando aqui com a Adriana agora que tem umas coisas assim que são inusitadas. Só quem está aqui vê, por exemplo, o que tem de representante do segmento ruralista dentro dessa sala é uma coisa impressionante. A Organização das Cooperativas do Brasil, eu vi aí representante do setor canavieiro, eu vi inclusive deputados, e a gente falava sobre o deputado Colato, que está fazendo um jogo meio de carta marcada, tensionando, por exemplo, dizendo que o senador Luiz Henrique afrouxou na recepção das emendas, que ele tem facilitado muito a vida dos ambientalistas. Aqui a gente sabe que isso é balela, sabe que isso faz parte do jogo de cena, eles querem manter e ele fica com aquela cara de mal aqui. Acho que tem combinado um bonzinho, um cara de mal. Mas é assim que funciona e as pessoas precisam conhecer como é que é esse jogo, porque é um jogo onde nós temos que entender o papel dos senadores e o nosso papel de sociedade. Porque se esse pessoal faz isso para fazer de conta aqui, nós não vamos fazer de conta. Nós vamos denunciar, vamos estar mostrando. É impossível ler isso aqui. E esse mesmo golpe foi usado, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados. Quando eles falam dos 410 votos, e aliás, cada momento se fala dos 410 votos na Câmara, 10 minutos antes, nenhum dos deputados conhecia o teor do que ia ser votado. Então, esse é o estilo que coloca aqui, é um pé no... Não posso falar o resto da palavra, mas é difícil de você suportar. Por exemplo, o senador lê cada uma dessas palavras que está aqui, porque regimentalmente é obrigatório. Então, a gente fica aqui, vai vendo, vai fazendo destaque, vai entendendo o jogo, vai entendendo o cenário, mas o que vale agora é a sua participação. Tem que entrar lá, mandar um recado para o senador, dizer isso não está bom, isso não contempla nossas intenções com relação às questões não só ambientais, mas socioambientais, qualquer uma dessas características. E é isso aí, Adriana, vamos lá, contando...